Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Vivian Lourenço, dentista, mestre em ortodontia, e eu quero falar com vocês hoje um pouco sobre harmonização orofacial, tá? Por que eu quero falar um pouquinho com vocês? Primeiro que é uma área que está crescendo, é uma área onde que muitos dentistas estão seguindo, principalmente os recém-formados. Eles já estão saindo da odontologia rumo à harmonização orofacial, onde que é uma especialização que está agora no auge, trazendo bastante novidades na área da odontologia e muitos procedimentos que são realizados pelos dentistas, vocês vão se surpreender, tá? Tudo que eu vou falar aqui para vocês é regulamentado pelo CFO, o CRO, certo? Então, ou seja, nada que eu vou passar aqui para vocês, os slides, não são de prioridade dos dentistas, tá? Lembrando que algumas coisas que nós fazemos, os cirurgiões plásticos médicos, especialistas e capacitados também fazem, tá? E aí, por conta disso, existe uma rixa, uma briga, que eu acho desnecessária, em relação a quais procedimentos cabe a um cirurgião dentista realizar e quais procedimentos cabe a um médico cirurgião plástico realizar, tá? Não vim aqui falar sobre quem tá certo, quem tá errado. Eu só vim passar para vocês as maiores informações que eu posso passar, tá? Em relação a essa especialização. Por quê, gente? Porque uma auxiliar nessa área ainda é muito recente, é muito nova, né? Então o dentista ele acaba fazendo praticamente tudo sozinho. Mas eu acho super importante vocês saberem, pelo menos para vocês estarem já habituados com essas novas especialidades, entrar no consultório odontológico, o paciente chegar e falar assim, eu queria fazer uma aplicação de Botox, você olhar para a cara do paciente e falar, Botox? Oi? É uma cárie? Eu quero que vocês saibam, tenham esse entendimento, certo? Que vocês se familiarizem com esses nomes. Gente, é uma novidade, é uma área onde que eu atuo muito pouco, eu indico bastante pacientes para fazer a harmonização orofacial, certo? Eu entendo um pouco mais de toxina botulínica porque é algo que eu vivencio mais por conta de dor, por conta de alguma melhoras na região da face em relação à área que eu trabalho, que é a ortodontia, tá? Mas o que eu consegui passar para vocês de informação, gente, eu vou passar, certo? Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre toxina, sobre ácido hialurônico, sobre bichectomia, lipo de papada e alguns outros procedimentos que são realizados dentro da especialização em harmonização orofacial. Então, vamos lá? Gente, é o seguinte, hoje a busca pela perfeição, ela é alta. Por quê? Hoje nós tiramos bastante selfie, nós nos vemos muito, nós selecionamos muitas fotos para colocar em redes sociais. Então, esse nariz meu aqui, ó, que eu acho particularmente horrível, fazer um levantamento dessa minha ponta seria maravilhoso, tá? Então por que você não faz? Gente, eu não faço porque eu tenho um pouco de receio, né? Sei lá, vou sentir alguma dor, alguma coisa assim, por mais que eu já ouvi dizer que não causa dor. E também varia de pessoa para pessoa. E aí, nisso, eu vou protelando, a uma hora eu vou fazer, tá? E aí, assim, pessoal, cada vez mais nós buscamos, principalmente nós mulheres, que sempre estamos na busca de ficar mais bonita. Então, hoje tem vários procedimentos estéticos, tanto em clínicas estéticas como odontológicas, como médicas, tá? E isso faz com que a vaidade aumenta, né? A sua exigência em relação à estética é muito grande. Hoje nós exigimos que os artistas sejam impecáveis. Então, hoje eles têm essa boca bem contornada, os dentes com lentes de contato, né? Homens estão entrando
nessa nova modalidade, onde eles aumentam essa região aqui, quando ele tem um rosto muito infantilizado, eles tentam melhorar e ficar com um rosto mais masculinizado, ou seja, hoje existem muitas formas de melhorar a estética facial do paciente sem precisar de uma intervenção cirúrgica, certo? Então, por isso que cada vez mais está crescendo a busca dessas pessoas que estão insatisfeitas com a sua estética. Tá? E aí a especialização em harmonização orofacial, ela ganhou seu espaço na área da odontologia, né? Que ela tem a função de reabilitar, fazer a reabilitação funcional e estética do sistema estomatognático, certo? Então, as estruturas orofaciais, assim como pressupor, habilitar o cirurgião dentista e médicos a realizar procedimentos que proporcionem um planejamento facial eficaz, tá? Para o paciente. Então, equilibrar os procedimentos adequados e estéticos, melhorando a função mastigatória e o visual do paciente. Tá? Há muitos anos nós já usamos, como eu falei, procedimentos para aliviar a dor, principalmente dessa região da ATM, algumas dores, né, como cefaleia tensional, que são dores musculares que algumas pessoas confundem com enxaqueca. Então já trabalhamos bastante isso, alguma coisa em relação ao sorriso, que às vezes ele é um pouquinho torto, aí entra a ortodontia, por quê? Porque a hora que a pessoa sorri, tá tudo alinhado e a boca assim. Então, vai lá, faz uma aplicaçãozinha super de leve. Iniciou assim. E aos poucos, a odontologia foi ganhando seu espaço, sua credibilidade e aumentando o leque de possibilidades para melhorar a área estética. Para isso, nós precisamos entender muito sobre anatomia, principalmente de cabeça e pescoço. Quando a gente fala de cabeça e pescoço, não é aqui e apenas aqui, e é aqui como um todo, tá? Então, assim, ter um mínimo de conhecimento aprofundado em anatomia da face e pescoço, gente, é o mínimo que um especialista em orofacial deve ter, tá? Ele precisa entender de veias, artérias, músculos, articulações, osso, tá? Porque se você pegar uma veinha quando você está aplicando um botox, gente, fica aquela região um pouco roxa. Ai, meu Deus, mas será que o dentista pode fazer isso? Sim, pode, e ocorre, né? É aquela coisa que a gente fala, só erra quem faz, tá? O que nós devemos saber, né? O que um cirurgião dentista deve aprender nesse curso de especialização é, se caso der algo errado, como intervir? Né? Como você consegue reverter essa situação e não apenas deixar acontecer, né? Eu sei que vocês veem muitas notícias onde o dentista errou procedimentos, né? E isso realmente acontece, também acontece na área médica e acontece em qualquer área da saúde, tá? O que a pessoa que busca uma estética, que busca uma melhora da face, deve procurar um dentista por indicação, um dentista que já tenha a sua experiência, que ele consiga mostrar para o paciente um antes e depois de um outro paciente, para ele ver como é que ficou o tratamento. Eu acho que vale a pena vocês saberem, se aprofundar um pouco mais sobre o dentista que vai fazer esse procedimento, tá? Porque às vezes o dentista se incomoda quando o paciente pede o CRO, né? E não deveria se incomodar, porque se você não deve nada a ninguém, entrega lá o número do CRO. E ele vai lá e vasculha, puxa sua ficha lá, e vai ver lá, ele é especialista mesmo, puxa, ele faz isso, legal, e aí você vai criando uma credibilidade, o dentista cria essa credibilidade, né? E você, como auxiliar de saúde bucal, também vai conseguir confiar nesse profissional que você está trabalhando e passar essa confiança para o paciente, porque às vezes o dentista está lá dentro da sala tentando
explicar quais são os benefícios daquele procedimento estético e algumas coisas ele não entende, e aí ele fica com vergonha de perguntar para o dentista. E aí cabe auxiliar, ajudar nessa parte aí, né, e conseguir passar essa informação para o paciente de uma forma mais simples. Então, às vezes o dentista chega e fala assim, olha, eu vou pegar e aplicar a toxina botulínica na sua glabela, vai melhorar muito sua expressão facial. E aí a pessoa vai olhar para a cara dele e vai falar, que legal, glabela. O que é glabela? E aí, o auxiliar que entende um pouco disso, lá na recepção, ele vai perguntar, ele falou, mas ele falou uma coisa de glabela, eu não entendi nada. E você vai falar, sabe essa expressão de bravo que você tem aqui, ó, que fica demarcado até mesmo quando você não está, como você está conversando comigo agora? Então, ela vai melhorar essa expressão. E isso faz com que o paciente fale, nossa, que legal, ela também entende, olha que bacana. Então, assim, existe uma parceria entre o dentista e o auxiliar de saúde bucal para conseguir passar o máximo de informação para os pacientes, que já vem um pouquinho com o pé atrás quando se fala que o dentista faz esse tipo de procedimento. Então, gente, é importante vocês terem esse conhecimento, né? E também entender um pouco de anatomia, certo? Em relação à face, porque é super importante vocês conseguirem falar tanto com o cirurgião dentista que vocês estão trabalhando e melhorar de uma forma simplificada para o paciente que não tem obrigação nenhuma de entender termos técnicos, tá? E assim, ganhar credibilidade, porque é importante isso, né? E assim, vamos lá. E aí, nós vamos fazer as indicações, tá? Para quem é indicado uma harmonização orofacial? Para homens e mulheres, tá? Lembrando que a busca maior sempre são para mulheres. Mulheres, elas são mais criteriosas em relação à estética. Então, assim, eles melhoram a aparência do rosto, consiste na realização de um conjunto de diferentes procedimentos estéticos que tem como objetivo melhorar o equilíbrio em determinadas regiões do rosto, ou, tipo, como, por exemplo, o nariz também, tá? Ela é uma técnica personalizada. O que significa? Não dá para falar que eu, né, Vivian, fazendo uma aplicação de Botox aqui, nessa região chamada pé de galinha, por exemplo, vai melhorar 100% em relação a uma menina de 20 anos que está iniciando nessa parte, ou seja, a minha estrutura facial, o meu rosto, a minha pele é diferente daquela menina, ela é muito mais nova, ou seja, as chances do Botox ficar aplicado e diminuir bem mais o pé de galinha dela é muito maior do que do meu, assim como uma pessoa mais envelhecida. Então, não dá para você chegar e falar, você vai ficar assim, né? Você pega uma foto de uma menina de 20 anos e mostra uma mulher de 50 e fala, não, eu vou te deixar assim. Não vai, tá? Isso requer tempo, isso requer algumas aplicações e por isso que existe um planejamento, tá? E aí, assim, após a avaliação, após esse planejamento e assim observar as necessidades que o paciente deseja, entra em um acordo, porque o profissional também tem que saber as limitações dele, né? E não prejudicar a saúde nem a estética, não vão desfigurar a pessoa, né? Sabemos que existem pessoas que estão bem, né? Cada vez estão ficando bem estranhas, mas não seria o ideal, tá? Então, assim, a harmonização ele pode realizado com preenchimento facial à base de ácido hialurônico e outros medicamentos injetáveis, tá? A harmonização facial também pode usar alguns medicamentos farmacológicos também para tratamento de pele, entendeu? E aí a gente entra um pouco nessa área aí dermatológica, tá? E aí esses outros medicamentos injetáveis, como regiões da maçã, do rosto, né, que é essa partezinha aqui, lábios, nariz, mandíbula, mento, que é essa parte do queixo, né? Toxina botulínica, como eu já falei, para atenuar as rugas, né? Ou seja, melhorar as expressões, né? As ruguinhas bem pequenininhas, toxina botulínica é maravilhoso, gente. Eu faço 2 vezes por ano. Iniciei isso há um ano atrás, eu acho. Não, há 2 anos atrás. E eu gosto bastante, porque eu trabalho já a prevenção para não ter tanta marcas de expressões assim, tá?
Então eu gosto de fazer, eu me sinto bem fazendo, super recomendo. Então é bem legal. Ai, mas dói? Pouquinho. Às vezes passa um... a minha amiga que faz, ela passa um anestésico tópico no rosto e eu particularmente me senti muito mais confortável. Na segunda vez foi uma outra colega minha que colocou e ela não passou anestésico tópico no meu rosto e eu senti um pouco mais, tá? Mas eu acredito que isso varia de dentista para dentista, certo? E aí, assim, a toxina botulínica, ela é mais para rugas, né? E se formam nas áreas de testas e queixo, né? E também temos os outros tipos de tratamento, né? Que aí já utiliza uma técnica um pouco mais, que se chama do visagismo, né? Que são procedimentos que são determinados, ou seja, são focados para aquela região. E aí, a hormonização, né, tenta trazer uma simetria, um equilíbrio aí na estética, tá? Que a gente sabe que nem tudo são flores, tem gente aí que tá se aproveitando desse momento aí pra ficar um pouquinho mais estranho, né, gente? É meio complicado aí, eu acho que tudo tem que ter um limite aí de beleza, certo? E aí os benefícios em relação à harmonização orofacial, gente, como eu falei, eu particularmente gosto bastante de fazer, tá? Eu coloquei um pouco de aplicação de ácido hialurônico eu tenho melasma, né? Então eu tento tratar isso e acho que agora eu vou partir para o microagulhamento, que é uma formação de um novo colágeno que eu vou te mostrar para vocês mais para frente. Mas, eu tô adorando, gente, porque meu rosto aqui é todo acabado, né? Então eu posso colocar eu como exemplo sem colocar exemplo dos outros. Mas eu tenho vontade, sim, de fazer, né, levantar a ponta do meu nariz, só que eu tenho preocupação porque eu sou biprotrusa, né? Minha lateral aqui, ó, ela é muito pra frente, ó. E aí o nariz é caído. Se eu levantar aqui, eu não vou conseguir fechar aqui, ó. Tá vendo? Então, ou seja, eu vou melhorar uma coisa e prejudicar a outra. Aí, se eu levantar aqui, eu sou obrigada a fazer um preenchimento aqui, ou seja, não é o que eu quero. Então, às vezes, por isso que também eu acabo ficando um pouquinho para trás, ficar com o pezinho para trás, mas eu também não sentei para conversar com alguém sobre isso e eles me darem uma outra opção, tá? Mas o microagulhamento eu acho que eu vou fazer sim, porque eu vi casos maravilhosos que melhora bastante o melasma e eu gostei, tá? Então, vamos lá. Os procedimentos da harmonização traz mais confiança, autoestima, né, que é o que a pessoa procura aí para conseguir tirar altas selfies e colocar no Instagram e sair tipo como uma blogueirinha, fato. Tenho várias colegas que ficam lindas no Instagram. Aí, pessoalmente, né, tela assim, né, você percebe, né, que tá meio estranho, ainda mais quando você conhece desde pequena e aí você vê que mudou muito, né, mas então, ela tá feliz, isso que importa. E aí, a opção ideal para quem procura resultados altamente satisfatórios e rápidos, né? Porque, assim, a harmonização orofacial, como eu falei, não tem intervenção cirúrgica, então é algo que você faz, vai embora. Em alguns casos, você já consegue voltar a trabalhar normalmente no mesmo dia, então. E que não é algo tão perceptível assim, dependendo do que você for fazer. Né? E aí ele faz o preenchimento nos sulcos e marcas de expressões que suavizam as rugas e olheiras, né? Por exemplo. Então, você vê que a gente vai aumentando aí os benefícios em relação à utilização dos produtos em harmonização orofacial, tá? E aí eu coloquei uma foto também de um homem, né? Porque os homens hoje também estão buscando a parte estética, gente. Como eu falei, principalmente nessa parte aqui da mandíbula, que é algo que incomoda bastante os homens, tá? Alguns homens preferem colocar barba para encher aqui, ficar com um aspecto mais masculinizado, outros já vão direto para fazer os frios, que eu vou explicar para vocês também lá na frente. Então, a diferença da harmonização em relação aos homens e às mulheres é em relação ao objetivo deles, né? Para os homens, por exemplo, eles procuram a perfeita delimitação da mandíbula, ou seja, um rosto mais
aqui mais quadrado, né? Então, região malar zigomática discreta, né? Malar zigomática. Sabe essa aqui, ó, que você sente assim, um ossinho aqui, ó, se ele vai até mais ou menos lá para trás, perto da orelha. Isso aqui tudo é o osso zigomático. Então, esse osso aqui, eles tendem a dar uma melhorada, uma enxugada aqui e aqui melhorar nessa parte aqui da mandíbula, tá? E aí, também mento largo, ou seja, tem gente que tem isso aqui mais fechadinho e aí tenta deixar um pouco mais grosso, né, para ficar mais bonito, assim, né, e aí é questão de gosto, gente, né, não tem o que falar, não dá para criticar, às vezes você acha feio, mas tem uma outra pessoa que acha muito bonito, o importante é ele se sentir bem, certo? Nas mulheres, a região do malar que fica mais proeminente, sem exageros, né, que é chamado do blush, então aqui, essa região aqui, né, tenta ficar um pouquinho mais avantajado com aquela impressão de que você passou um blushzinho. E isso faz parte da estética também. A harmonização facial pode ajudar bastante, né? E aí tem o uso da bichectomia, que seria o quê? Um procedimento, tem uma gordura aqui nessa região, né? Que se chama gordura de Bichat. Essa gordura é removida para deixar o rosto mais chupado. Certo? Essa gordura de Bichat, gente, ela é a última gordura que a gente perde quando a gente emagrece, tá? E na maioria das vezes acontece mais isso em pessoas que são portadoras de HIV, né? Que seria o AIDS, quando ela já se manifesta como AIDS. E aí a pessoa fica realmente muito debilitada e uma gordura que ela perde é a gordura de Bichat, tá? Essa gordura de Bichat na nossa infância, ela é super importante porque ela ajuda a amortecer as quedas e não quebrar ossinhos do rosto, tá? Então é isso que ela tem a sua função, certo? Então ela é importante na infância e aí na vida adulta algumas pessoas tiram essa gordura para afinar um pouco o rosto. Como eu falei, tudo tem a sua indicação, gente. Não adianta você que está tentando fazer uma dieta alimentar e tentar tirar essa gordura, que eu acredito que você não vai ver tanta diferença, tá? Agora, se a pessoa, ela já tem uma parte assim do rosto que já não favorece ela no sentido de um rostinho mais em cheio, e aí ela remove para diminuir isso, aí é questão mesmo de gosto e estética, tá? E além disso, o tratamento deixa as maçãs do rosto mais salientes, como eu falei, né? Um queixo mais pontudo e os lábios mais volumosos, né? Fica bem legal. E aí, tentando sempre manter a simetria, né? E a angulação da face. Então, tem várias formas. Quando você faz qualquer procedimento estético no rosto, eles passam um lápis no seu rosto para fazer direitinho as demarcações e assim não haver problemas, tá? Todos esses procedimentos, gente, é em âmbito odontológico ou se for fazer com algum médico no seu consultório. Gente, eu já vi casos de gente que faz na casa do amigo, né? Ah, é botox, coisa boba. Gente, não façam isso. Se vocês veem, não é correto. Isso só acaba com a nossa credibilidade que a gente está tanto buscando aí para conseguir ganhar o nosso espaço nessa área, tá? Porque vira e mexe, o CRM vai, briga com a odontologia porque fizemos o protocolo errado, e aí o paciente processa, aí vai lá para o Fantástico denunciar os erros odontológicos, e aí tem gente que é a favor, tem gente que é contra, e é complicado. E aí eles vêm falar que fazem cursinhos de 3 dias e já está apto, e não é bem por aí, tá, pessoal? Porque existem atualizações, ou seja, você faz um curso de especialização em harmonização orofacial e depois você faz um curso de atualização, né, que são cursos rápidos mesmo para você se atualizar e saber o que está de novidade aí nessa área que está crescendo e sempre está se atualizando. E as tecnologias estão avançadíssimas. O uso de ozonioterapia. Ai, gente, isso é muito legal, sabe por quê? Porque eu vejo também alguns coleguinhas da área medicina que usam e eles não podem, tá? Para eles
não existe uma comprovação científica que a ozonioterapia é funcional. Mas na área odontológica, ela é super bem aceita, principalmente na área da estética, tá? Ele é um tratamento utilizado de mistura de 2 gases, o oxigênio e o ozônio, tá? O oxigênio é 95% e o ozônio 5%, tá? Ele representa como propriedade ser bioestimulador, tá? Então, bioestimulador, regenerador e anti-inflamatório, cicatrizador e bariostático e bactericida e bacteriostático, tá? Antioxidante, então ele é excelente aliado a um tratamento facial, tá? E aí ele ajuda no rejuvenescimento da face. Tem bastante gente que usa ozonioterapia, tá? Eu acho super válido, né? Então é questão mesmo de gosto e eu acho que vale os resultados. Também na área da odontologia pode-se usar a fototerapia, fotobiomodulação. Nossa, dificuldade, vou falar de novo. Fotobiomodulação. Ela não é invasiva, ela é indolor, ela tem a sua finalidade de promover uma hidratação profunda, clareando a pele, principalmente estímulo de reparação tecidual, tá? Então, assim, como ela é uma intensidade de luz, ela vai direto nos tecidos biológicos, tá? Estimulando, né, de uma forma química, né, e estimulando as células, né, para melhorar aí a parte terapêutica. Então, de repente, ela serve para concomitante, né, ajudar em algum outro procedimento estético que você está fazendo, e você usa a fototerapia para estar melhorando ainda mais essa região que você está trabalhando. Por isso que tem essas 3 fotinhos aí, né, de melhoras e nas regiões que foram aplicados essa fotobiomodulação, tá? Então, podemos também utilizar isso. E temos o queridinho, que é a toxínica butolínica, tá? Ela é uma substância, tá? Que ela ajuda muito na parte de melhoras de sinais e expressões, né? De rugas. Ela é bastante utilizada também para prevenção. Então, quanto mais cedo, acho que a partir dos 30 anos, eu acho que é legal já você buscar um cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial, para ver se há uma necessidade de você fazer esse tipo de aplicação e ir trabalhando a parte de prevenção, tá? Que aí, assim, você consegue ter movimentos naturais no rosto de uma forma bem, que vai rejuvenescendo, você vai conseguindo aplicar aí, não deixar a parte do envelhecimento aparecer, tá? Ou o máximo regredir aí, né? Então, ele é utilizado na testa, ao redor dos olhos, entre as sobrancelhas. Às vezes tem uma sobrancelha mais baixa que a outra, dá uma ajeitadinha, ela fica ótima, tá? Ela promove a diminuição de tensão, de movimentação muscular facial, ou seja, às vezes tem gente que tem paralisia ou parestesia em alguma região, mas paralisia fica um pouco caída, então você vai lá e dá uma melhorada, né, nessa parte, e isso também melhora a autoestima de pessoas que tiveram alguma paralisia facial, certo? O Botox, né, conhecido mais como Botox, ele é utilizado são 2 aplicações, tá? Sempre tem a primeira e depois de 15 dias ou 30 dias no máximo, se aplica-se a segunda parte, que aí é onde ficou alguma região que não ficou muito boa, ou que de repente você visualizou e quer que melhore mais ou aplique mais, aí é uma questão de conversa entre o paciente e o dentista, e assim melhorar as expressões faciais, tá? Eu fiz em março desse ano, tá? Eu fiz e eu pretendo fazer de novo, porque eu amo toxina butolínica, gente, eu amo. Então, eu acho que é uma das áreas, assim, que eu vejo bastante resultado, tá? Então, aqui tem uma foto de antes e depois da aplicação da toxínica, né? E como vocês podem ver, ela é com uma agulhinha bem fina.
Essa agulhinha auxiliar já pode deixar separado. A ampola também, ó, como o próximo slide vai mostrar para vocês. Tem a ampola... Ah, desculpa, não. É ainda aqui. Deixa eu voltar. Essas marcas de expressões, né? Então, aqui, ó, quando eu falei glabela, aqui tem essa marca de expressão da pessoa quando fica muito brava, tem essa marca aqui, né, que em algumas pessoas são muito... Por exemplo, meu marido tem essa marca aqui que ele parece estar bravo o dia inteiro. E ele tem. Mas ele não se incomoda, né? Mas tem gente que se incomoda, faz uma aplicação de toxina botulínica. Quando fica muito marcado, às vezes a toxina não vai resolver, você tem que ir para fios ou ir para algum outro produto que seja mais forte para poder tirar essa expressão, tá? Mas em si, ela é excelente, é uma agulhinha bem fina, tá? E aí se passar um anestésico tópico, as entradas da agulha você sente menos, tá? E tem dentista que eu falei para vocês, não usa, e também você sente, mas é muito rápido, tá? É pá, pum, pum, pá, pá, pum, é bem isso. Tipo, eu acho que da última vez que eu fiz, se durou 15 minutos, foi muito. Entendeu? E aí vai melhorando bem as expressões, essa parte aqui, né? Aí às vezes melhora para a linha de sorriso. Uma coisa que eu acho bem legal, sorriso gengival. Aquela pessoa que quando sorri aparece essa gengiva aqui, ó, aqui em cima. E aí, ó, pra vocês terem uma ideia, eles aplicam mais ou menos nessa região aqui onde estão meus dedos. E aí, a hora que você sorri, ó, não dá pra ver tanto, ó. Aí apertou. E é bem por aí mesmo que eles apertam para tentar diminuir esse sorriso gengival e de repente não precisar fazer algum preenchimento labial que a pessoa não está muito contente com. Às vezes não é esse o problema, às vezes ela gosta do lábio, é realmente só um sorriso gengival ou de repente para uma cirurgia para melhorar esse aspecto que às vezes a pessoa não quer para uma intervenção cirúrgica. Então, a gente consegue melhorar aí de uma forma estética. Durabilidade, pessoal. Toxina botulínica, ela dura em torno de 6 meses a 1 ano, mais ou menos, tá? E dependendo da quantidade de vezes que você faz, diminuem, né? Então, às vezes você consegue ficar em 1 ano tranquilamente, e aí, de repente, 1 ano e meio, assim vai, conforme vocês vão fazendo essas aplicações, certo? E aí, são os procedimentos injetáveis da toxina botulínica, tá, pessoal? Então, todas essas imagens que eu coloquei com seta é aonde a toxina pode ir, tá? E aí também tem a parte da glabela que eu não coloquei, que é aqui, expressão facial, certo? Então, aí eu falei novamente, correção do sorriso gengival, que aí eles vão colocar bem nessa região aqui do sorriso gengival para melhorar. É o relaxamento do músculo envolvendo o bruxismo e cefaleia, a pessoa range muito, então você dá uma paralisia, né? Você para um pouco esse músculo, né? Para diminuir o ato de ranger os dentes, né? Olha que legal. Por isso que eu falo, o Botox ele já existia na nossa vida como uma forma de trabalhar a prevenção e dor. Essa parte estética que começou a ir crescendo na nossa área, tá? E quando falarem assim, nossa, mas dentista pode, dentista não é médico, você fala, gente, nós dentistas somos os que mais entendemos de face, cabeça e pescoço, porque é onde a gente atua e onde a gente trabalha. Ah, vocês trabalham com cabeça. Um bucomaxilofacial, gente, um bucomaxilofacial, ele trabalha com a parte de traumatismo em hospital. O que significa isso? Chega uma pessoa que sofreu um acidente, por exemplo, de moto e detonou o rosto, a face, o médico ele não intervém. Quem entra nessa hora da cirurgia é um bucomaxilofacial, tá? Que aí tem algumas partes assim da cirurgia que se chama LEFOR 1, LEFOR 2, LEFOR 3, aí vai depender de onde foi a fratura e eles fazem a cirurgia, colocam o pino, fazem tudo isso, tá? Eles não ganham credibilidade como dentista, porque como eles trabalham em âmbito hospitalar, o próprio paciente acaba chamando eles de médico e eles tipo assim, tudo bem. Então, é por isso que às vezes muita gente não sabe que um bucomaxilo trabalha dentro de um âmbito hospitalar e não é médico, é dentista. Então, eles entendem muito dessa área de anatomia da face, cabeça e pescoço por conta disso. Eles trabalham com coisas muito mais sérias, né, que podem levar o paciente a óbito ou de repente deformá-lo por conta disso, tá? Então, acho que vale a pena vocês aí, na hora que alguém julgar, né, entender que nós entendemos muito bem de anatomia de cabeça e pescoço, tá legal?
E aí, com isso, como eu falei, né, o Botox ajuda na melhora do bruxismo e da cefaleia, melhora também nessa parte aqui do masseter, que é aqui nessa região, né, que quando o rosto fica muito quadrado, dá uma afinada, né, e, como eu falei, quem tem uma paralisia aí do rosto, né, dá uma melhoradinha, e eles acabam paralisando os músculos, né, então ele paralisa o músculo e aí dá uma esticada ao ponto das pessoas não verem as expressões faciais. Não utilize muito, senão, gente, vocês vão rir, chorar, ficar com cara de bravo, tudo com a mesma expressão, e não é essa a ideia. A ideia é deixar um negócio bem sutil, assim, bem bonito. Agora vamos entrar um pouco no assunto sobre ácido hialurônico, tá, pessoal? Aí vocês podem ver o ácido hialurônico, tá? Muito parecido com a toxina, toxígnica, sendo que também são com ampolas, tá? Esses produtos, eles têm que ser armazenados dentro da geladeira, tá? Senão eles perdem aí as suas propriedades. E também é com agulhinha simpática no nosso rostinho. E aí a região que o ácido hialurônico pode atuar, tá, pessoal? Eu acho o preenchimento com ácido hialurônico é um preenchimento seguro, né? Ele é produzido pelo nosso próprio organismo, responsável pela lubrificação da articulação e preencher espaço entre células e a pele. Células da pele, quer dizer, né? Quando for utilizar o ácido hialurônico na forma de gel para preencher cicatrizes na face e nos lábios. Então, ele preenche também suco nasogeniano, que é o bigode chinês, é isso aqui, ó, tá? Ele ajuda bastante a melhorar essa expressão. Então, quando você sorri, ó, né, essa expressão fica demarcada, é super normal. Mas na hora que você tá sério, isso não pode ficar muito marcado, né? E lógico, questão de gosto, gente. Ficou muito marcado, te incomoda, existe solução, ácido hialurônico, beleza? Ele aumenta o volume dos lábios, então fica aquele preenchimento labial, que é o que tá mais em moda agora, que ninguém quer ter mais lábio fino, quer ter lábios grossos, né? Então, isso é super útil, né? E outras regiões do rosto, né? Para melhorar o volume da face. Então, ele apresenta vários benefícios, né? Ele consegue integrar aos tecidos e permitindo a passagem de oxigênio para as células, né? E mantendo elas hidratadas, tá? Com efeito natural e macio, ou seja, ele vai ficar uma coisa bem natural, que é esse o objetivo. Em relação à durabilidade desse produto, né, seria em torno de 6 a 12 meses, né? Então, pode ser levar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, aí vai depender, né, do que você fez, né? E em relação também ao seu organismo, como ele recebe isso e a resposta que ele vai te dar, tá? E também o custo dele é um pouco elevado, então isso também acaba interferindo um pouco na escolha do ácido hialurônico. E aí nós temos também como uso do ácido hialurônico a rinomodelação. Como eu falei para vocês, é meu sonho de consumação, mas meu problema é a boca, tá? Que eu acho que vai ficar um pouquinho avantajada quando subir. A aplicação, ela tem uma durabilidade de 45 minutos e ela dura de 1 ano e meio a 2 anos. Eu acho que vale a pena, né? Se eu fizer, enquanto eu estou dando aula, eu falo pra vocês, ó, como melhorou meu nariz. Mas é bem na pontinha aqui, ó, que eles aplicam e dá uma arrebitada aí no nariz, eu acho que fica bem legal. Você vê o resultado imediato, tá, pessoal? Não é um negócio que espera da noite pro dia, não. Tipo, você sai de lá já vendo seu nariz arrebitadinho, aí você já pode até tirar foto, pôr no Instagram e falar, olha, eu fiz. E também, como outro tipo de procedimento, que também estava muito em moda, assim, acho que em 2018, 2019, foi feito bastante, era muito falado, era a bichectomia, gente. Bichectomia, ele é muito procurado ainda nos dias de hoje, tá? Por conta de diminuir essa parte aqui da nossa bochecha,
né, dar uma melhorada nesse contorno aí da bochecha, deixar um rosto mais, e aparecendo mais a maçã, né, aparecendo mais o zigomático aqui, deixando um rostinho mais harmonioso. Isso depende de gosto, gente. Eu, particularmente, não consigo ver tanta diferença assim. Tanto que eu coloquei 2 fotos de 2 personalidades aí, onde que você vê o antes e o depois, e é questão de gosto, tá? Ambas as duas, eu acredito que não havia tanta necessidade de fazer bichectomia, mas ok, fizeram, estão lindas e é isso que importa, né? Inveja corroendo aqui na alma. Mas, né, gente, importante a gente ser feliz com o que tem, né? E aí aqui eu mostrando pra vocês, né, anatomicamente, como é que funciona essa parte da remoção da cirurgia, né, da remoção da gordura de Bichat, tá? Então ela fica na parte aqui da bochecha mesmo, remove a gordura. Às vezes eles... Tem uns vídeos que eles colocam na internet, que eu não sei se é pra desanimar a pessoa a fazer, né, gente? Porque tem coisas que você não tem que ficar colocando na internet, porque eu, particularmente, se eu vejo uma coisa dessa, eu não faço. Mas eles colocam, tipo, como se fosse uma seringa para sugar essa gordura de Bichat. E aí você vê a quantidade de gordura que saiu, tá? Às vezes fala, saiu 1 milímetro, saiu 5 milímetros, ml, desculpa. Saiu 1 ml, saiu meio ml, saiu 2 ml. Gente, isso vai de pessoa para pessoa, tá? Não significa que o dentista que fez errado. Isso é questão de pessoal. Na hora que for fazer a bichectomia, aí que vai descobrir a quantidade de gordura de Bichat que você tem na região, tá? E é por isso que eu acho que às vezes tem coisas que, dependendo da quantidade que ele tira, às vezes não valeu, entendeu? Não vai ficar com um rosto tão proeminente essa região para perceber, para as pessoas olharem e, opa, que rosto fino, né? Mas enfim, aí é questão de querer fazer esse tipo de procedimento. Outro procedimento que o cirurgião dentista pode fazer, fio de sustentação, o PDO, indicadaço, tá? Principalmente para pessoas que não querem ficar fazendo procedimentos mais conservadores, tá? Então, promove um lifting facial, né? Então, ele é um pouco invasivo, tá? Você vê que o tamanho aí da agulhinha, ela já se torna um pouco mais invasiva. O paciente está acordado sim, não tá nanando não, e a anestesia local na região, tá, gente? Tem que ter anestesia aí, porque é um procedimento invasivo, não é cirúrgico, tá? Para observar os resultados, ele é imediato, né? Porque na hora que faz, você já observa o quanto melhorou esses fios, tá? E a recuperação também é tranquila, após 2, 3 dias, o paciente retorna às atividades. Lembra que eu falei antes? Botox, ácido hialurônico são coisas que são simples, você faz e já pode retornar. Fios já é algo que você vai ter que ficar de repouso, tá? E ainda tem que tomar alguns cuidados aí para manter aí a qualidade desse procedimento, tá? Então, ele é indicado mais para tratamento de flacidez, né? Leve ou médio no rosto ou pescoço, tá? Então, em relação a isso, nessas regiões de linhas, né, de sobrancelha, aqui nessa região de sobrancelha que ela é mais caída, né, o rosto, essa parte aqui quando é bem caído, assim, né, parece essa partezinha aqui embaixo. Então, os fios vão, ó, melhorando, rezando para Santa Senhora da Plástica, né, assim que fala, Silvio Santos, né, a Nossa Senhora da Plástica, ela ajuda, ela reza que o negócio sobe, sem cirurgia plástica, você faz apenas os fios de sustentação, tá? E aí, com isso, você consegue também eliminar o bigode chinês. Como eu falei, quando aqui é muito proeminente, os procedimentos que são injetáveis, eles às vezes não chegam ao que você quer, ao que você deseja. Então, os fios de sustentação são utilizados para isso, para melhorar o bigode chinês e você ficar sem nada, tá? Então, gente, às vezes os artistas têm o costume de falar assim, quando perguntam pra ele, nossa, mas o seu rosto é maravilhoso, que procedimento estético, você já fez cirurgia plástica? Ele fala, não. E ele faz aquela cara assim, ó, não. Não, eu faço só um botox, mentira, não é possível que uma pessoa chega com 50 anos com um rosto lindo e maravilhoso sem ter feito qualquer procedimento estético, gente. Não há como. Posso estar enganada? Posso, até posso, né? Mas eu acredito que, tipo, eles não consideram esses tipos de procedimento aqui como
uma cirurgia estética, porque realmente não é, né? Então, eles falam que nunca fizeram. Mas se eles falassem, de repente, a pessoa que perguntasse, você já fez algum procedimento estético, e não cirurgia plástica, fez algum procedimento estético, de repente eles falariam, uma aplicação de botox, um ácido hialurônico, já coloquei fios, né? São raros artistas que assumem que fez. Que eu acho isso absurdo, porque é notório, todo mundo vê, né? E então, vamos lá. Em relação aos fios de sustentação, eles são estimulados com a produção de colágeno, então por isso que melhora bastante a face, tá, gente? Então ele deixa um pouquinho o rosto mais jovem e mais saudável. E aí, na sequência, vocês conseguem ver, né, como melhora o aspecto facial do paciente. Nessa foto maravilhosa, essa paciente aqui, você vê nítido que o rosto dela era bem caído, tanto a parte aqui do olho aqui, né, nessa parte orbicular aqui, tanto essa parte de baixo aqui, quando já pega a parte de mandíbula, você vê que estava bem caído e ó, subiu com o fio de sustentação, tá? Então, eles são absorvíveis também, são estimuladores de colágenos, eles trazem resultados bastante satisfatórios, sem comprometer a saúde do paciente. Certo? E aí, eles têm algumas subcategorias dos fios, que são fios lisos, né? Os fios espiculados, que são fios com garras, fios em cones, fios parafuso, fios e fios, tá? E aí, cada um tem a sua finalidade, são determinados para aquele tipo de procedimento ali. Os fios lisos, por exemplo, eles são fios mais simples, né? Então, eles atuam de forma mais superficiais. Então, eles só estimulam o colágeno, melhorando a qualidade de pele, né? Mas eles não promovem aquele lifting, isso que aconteceu no rosto dela, né? Que é tipo melhorar mesmo, dar uma esticada. É tipo algo mais suave, né? Algo que de repente te incomoda e você quer usar fios que vai durar um tempo maior do que se você usasse a toxina botulínica, por exemplo, né? Os fios de cone, né, que são chamados fios de espiculados, eles já apresentam um aspecto mais rejuvenescedor, né? Então, eles são capazes de promover uma suspensão do tecido, né, caídos, que é o caso dessa paciente, por exemplo. Provavelmente ela usou esses fios em cone para melhorar o aspecto e dar uma sustentabilidade maior aí, trabalhando contra a gravidade. Gente, que lei da gravidade que não ajuda a nossa linda pele. Quanto tempo dura o fio, pessoal? Vamos lá. O fio, eles permanecem no organismo em até 6 meses. Mas mesmo assim, após a sua absorção, eles podem durar até 2 anos. Pois é. Então pode ser que não dure 2 anos? Pode, gente. É questão de colágeno aí, né? Como já dizia minha vovó, coma pé de galinha. Ai, gente, eu falo muita besteira. Mas dizem que tem bastante colágeno ali, né? Bastante gelatina, né? Essas coisas assim que eles falam que ajuda bastante aí no rejuvenescimento. Né? E aí, quando você tem uma pelezinha mais flácida, você começa a fazer esses tipos de tratamento. Realmente, pode ser que a primeira vez dure menos e conforme você vai fazendo, ele tem uma durabilidade maior. Por isso que, se você é aquele paciente que pretende e quer fazer um procedimento duradouro, gente, não pensa 2 vezes, tá? Vai para uma cirurgia plástica aí. Porque são esses procedimentos odontológicos, eles têm uma durabilidade menor, né? Mas eu acho super válido para realmente quem quer fazer uma cirurgia plástica, tá? Porque aí, quem quiser fazer uma cirurgia plástica já vai saber como é que vai ficar o rosto e não vai ter surpresas, né, lá na frente. Esses fios têm contraindicação, gente? Eles não são indicados para pessoas que têm infecção no local, né, da aplicação, ou seja, problema de coagulação, se tem pressão alta, diabetes, doenças autoimunes, né, se estão gestantes, lactantes, né, ou até alérgico a qualquer componente do produto. Então, essas são as contraindicações da utilização dos fios, tá? E vamos para o microagulhamento agora, né? O que eu quero fazer no meu lindo rostinho para ver se dá uma melhorada nesse melasma aí, como vocês viram dessa senhora aí. Olha só o melasma que ela tinha no rosto, olha como é que ficou. Gente, achei tudo de bom. Aí eu quero fazer. Porque eu tive 2 bebês e cada vez piorou em vez de melhorar.
tá? Então, assim, o aparelho que estimula a produção de colágeno e renova a pele, tá? Microagulhamento, já diz, essa coisinha fofa que tá aqui, linda, que vem, que parece um rolo, né? Tem várias agulhas, eles vão passando no rosto. Gente, eu não tive coragem de colocar a foto para vocês de como é que fica o rosto da pessoa quando faz esse tipo de procedimento, tá? Porque não é nada bonito e eu não sei que quem tá vendo tá comendo, quem tá vendo tá tomando café da manhã, então eu poupei isso de vocês, tá? Mas se vocês quiserem dar uma olhada aí né, colocar aí com microagulhamento, vocês vão conseguir ver aí na internet como é que fica o rosto. Mas assim, vale a pena, tá, pessoal? Eu acho que é um dos resultados bem legal que você vê um rosto melhorado aí, tá? Porque eles promovem microperfurações, tá? Na pele, com o uso de uma caneta que estimula, ou seja, uma caneta, né? Eles falam caneta, gente, mas é um monte de agulhinha aí, nessa canetinha aí simpática. Aí pra mim é um rolo, assim, sabe? Quando você vai pintar a parede, você, em vez de pintar a parede, você enfia, espeta várias agulhas e vai passando no rosto, assim, ó. Enfim, aí ele ajuda a produzir mais colágeno e elastina, tá? E tem um efeito sobre as rugas e a flacidez da pele, né? E aí, depois de 6 horas da realização do procedimento, o filtro solar, gente, é o segredo desse tipo de procedimento aí, tá? Porque você deve usar ele e aplicar ele a cada 4 horas. Então, assim, ela é extremamente importante por conta disso. E aí, caso você fizer um microagulhamento e tem uma festa amanhã, não pode, gente. Vocês precisam, pelo menos, esperar aí umas 12 horas. Eu, particularmente, acho 24 horas aí pra estar mais tranquilo, tá? E, sinceramente falando, o aspecto do rosto ainda não tá tão legal assim pra ir pra uma festa um dia depois, tá? Então, são procedimentos bacanas de fazer no inverno, né? Que aí, se caso você esquecer de passar um filtro solar, ainda dá um tempinho e evitar aí tomar um sol aí. Então, seja praia depois de microagulhamento, né, complicado. E também nós, como dentistas e especialistas em harmonização orofacial, é habilitado a fazer lipo de papada, tá? Eles são procedimentos minimamente invasivos, tá? E ele é capaz de eliminar, sim, o excesso de gordura debaixo do queixo, tá? Gente, essa gordurinha aqui, ó, tá? No meu caso é porque eu estou acima do peso, mas tem gente que tem isso, ou até mesmo aspecto flácido, de repente fez algum tipo de uma dieta mais rigorosa e aí o corpo não conseguiu voltar, né, na sua elasticidade e aí precisa fazer algum procedimento. Ou realmente não gosta e quer diminuir bastante. Então, melhora bastante o aspecto visual dessa região, tá? E aí, principalmente, né, incomoda bastante as mulheres. Pois é, nós somos muito exigentes com a nossa estética, gente, é impressionante. Porque realmente ele altera, né, um pouco o aspecto facial e deixa um rosto desproporcional. Parece que você não tem pescoço, né, parece que faz parte de um único assim. Então fica bem, né, esteticamente que não fica bonito. Então a pessoa prefere fazer essa lipo de papada, tá? E aí, em nosso organismo existe uma enzima conhecida como ácido deoxicólico, e aí que ele é capaz de quebrar essas moléculas de gordura, tá? Como se fosse um detergente natural. E dessa forma elimina o excesso de gordura presente no pescoço. Eu vou falar de novo o nome, tá? Essa enzima que fica no nosso organismo se chama ácido deoxicólico, tá? Lembrou? Decorou? Nome bonito, hein? E aí, quem pode fazer a lipo? Vamos lá. Ela é indicada para pessoas que têm uma quantidade média de gordura a ser removida, tá? A elasticidade da pele e outras propriedades influenciam no procedimento, tá? Esses detalhes, eles são observados durante a consulta, tá? Em relação a primeira consulta que o paciente passa com o dentista para avaliar se realmente você pode fazer esse tipo de procedimento. Ele não causa dor, tá? A duração é média de 20 a 30 minutos desse procedimento, ou seja, eu acredito que seja rápido, tá? E as injeções utilizadas são agulhas, tá? Muito finas, né? Como eu acredito que as outras agulhas aí são finas também, tá? E aí
com total segurança, precisa ser em um local, um ambiente com uma biossegurança bacana e que realmente proporcione a segurança para o paciente, que é o principal. E aí a próxima foto mostrando antes e depois de uma paciente que fez a lipo de papada. Gente, realmente há uma diferença gigantesca. Não tem como falar que não vai ficar bom, tá? Se você fizer com um profissional habilitado, tá, gente? É assim, tem que ser especialista, tá? Não cai na mão de alguém que não é especialista. Pede o CRO, gente, tá? Porque senão vocês vão ficar frustrados por um sonho que vocês têm, a busca da estética e também né, eu acho que o ambiente, tudo, valor, depende de um valor muito fora do mercado, né, desconfie, né, gente, vamos pesquisar mais, eu acho que vale a pena. Hoje a gente tem nas nossas mãos aí vários buscadores na internet, é só vocês procurarem um profissional e indicação, né, quem indica já tá com um pezinho mais à frente, né. Deixando bem claro que a lipoplastia facial, né, que é a lipo de papada, ela é, acima de tudo, a resolução 198 do CFO, que definiu a harmonização orofacial como uma especialização em odontologia, e ele inclui a lipo de papada como esse procedimento, além de outros procedimentos cirúrgicos, tá? Então, somos habilitados, sim, para esse tipo de procedimento, tá? Também a lipo de papada, ela pode ser por aspiração mecânica e não apenas por agulhamento, tá? Então, por meio de lipoaspiração, que é chamado, né, que ele começa com uma anestesia local, ou seja, novamente, vocês estão acordadinhas, e aí, uma pequena incisão abaixo do queixo, tá? E aí será inserida uma cânula, essa cânula é uma cânula pequena, e aí vai fazendo a sucção para remover o tecido adiposo em excesso, tá? E aí depois vai melhorar essa região aqui, esculpindo, né, a mandíbula, para remover o volume, certo? Então, esse procedimento ele é um pouco mais invasivo, mas também olha como ficou joinha o caso dessa mulher aí. Outro tipo de procedimento, gente, esse procedimento eu achei um máximo, tá? Que é o PRP, que é plasma rico em plaquetas. Como que eu posso explicar para vocês? Ele é muito eficaz no combate de rugas e linhas de expressão, tá? E aí, eu acho que vale muito a pena vocês procurarem, vocês não, né? Vocês terem o conhecimento de que tem que ser um dentista super habilitado para esse tipo de procedimento, tá? É mais uma alternativa para quem quer melhorar a estética facial, rejuvenescer essa região, tá? Ele é muito bom, né? Ele substitui, por exemplo, a aplicação de botox, ácido hialurônico, né? E aí oferece resultados satisfatórios, né? Em relação ao que é utilizado. E como é realizado esse PRP? Gente, o PRP, ele vai fazer como se você estivesse indo fazer um exame de sangue, né? E aí você vai fazer o exame de sangue e só que na verdade eles vão pegar esse sangue seu, né? Eles vão colocar dentro de uma centrifugadora e dali ele vai separar as plaquetas do resto do seu sangue, né? E assim, esse sangue, a parte do sangue, né, que contém uma concentração elevada de plaquetas, ele é finalmente, né, reinjetado em você mesmo. Loucura, loucura, eu sei, gente, mas olha só, por isso que eu tô te falando, são muitas coisas que a odontologia faz que vocês não sabiam, né, a gente só fala de dente, cárie, canal, cirurgia, no máximo, vai longe que a gente vai cirurgia de terceiro molar. Mas a gente tem muita coisa que nós fazemos e que ele não é tão divulgado assim. E uma delas é o PRP, tá? Então, vamos lá. Eles vão lá, tiram o sanguinho lá do seu bracinho, né? Como se você estivesse fazendo um exame de sangue. Pega, né, esse sangue aí e separa plaquetas do resto do seu sangue, certo? E aí, com isso, reinjeta na região que você precisa aí, que é indicada para o seu rejuvenescimento, certo? Então, ele pode ser utilizado no rosto, pescoço, né, no couro cabeludo também utilizam, tá? E é assim que o plasma entra na pele, ele começa a fazer o seu trabalho de rejuvenescimento no rosto, pescoço, certo? Que é a região que a gente trabalha, melhorando a aparência no geral, certo? Então, aqui
vai os benefícios em relação ao PRP. Ele combate a flacidez através da tonificação muscular, ele ajuda na produção natural de elastina e previne o aparecimento de novas rugas e conserva a elastina da pele, tá? Favorece o processo de cura da pele, fazendo com que ela se regenere, né, e mantenha de maneira rápida e natural. Aumenta a produção de colágeno, que ajuda a eliminar manchas, rugas e marcas de acne. Permite que os poros abertos diminuem, a pele fique firme e com uma cor uniforme. Então, existem outras vantagens, que a aplicação no couro cabeludo, para estimular o crescimento, né, do cabelo e engrossar as fibras capilares, ou seja, o PRP ajuda em muita coisa. Na área médica também ajuda para quem tem artrose, né, quem não consegue andar, tem problema no joelho, e aí o PRP também é super útil para isso, né, para a pessoa conseguir se movimentar melhor, se sustentar, né, porque às vezes a pessoa engorda muito, não aguenta o peso, mais o joelho não aguenta e precisa ir para uma cirurgia. Então o PRP, ele ajuda numa melhora boa em relação a isso. Eu acredito que é uma novidade para muita gente, mas eu acho que é muito, muito bacana, gente. Eu acho que vale a pena dar uma pesquisada aí de PRP, que eu acredito que mais para frente vai ser um boom, assim, na área da odontologia também, tá? E aí tá mostrando para vocês como é a aplicação, tá? Foi o que eu falei, peguei a imagem mais tranquilinha aí, tá? Da aplicação, para vocês não ficarem tão assustadas aí, né? Por conta da agulhinha básica. No outro slide, o antes e depois da utilização do PRP, certo? Então, aí dá para vocês verem a melhora do aspecto facial do paciente em relação às rugas que ela tem, né? E a flacidez também, que é nítido nessa foto aí, e o quanto que melhorou. Outra parte que nós trabalhamos é o lip lift, que é o lift de lábio. O que seria isso? Um dos motivos da busca para um preenchimento facial definitivo é o lip lift, certo? Pessoas que já fizeram preenchimento labial com ácido hialurônico e de repente gostou muito, mas não quer ficar toda hora aplicando, né? Colocando agulha aí na boca, já vão direto para a faca, né? E aí com isso fazem esse procedimento ficar, né, mais harmonioso, melhorando aí, tá? Tudo tem a sua indicação. Eu acredito que o cirurgião dentista deve fazer muito bem o planejamento aí, porque quando se envolve cirurgia, aí tem que saber exatamente o que está fazendo. Quem faz esse tipo de procedimento é o cirurgião bucomaxilofacial, tá? Eles que podem fazer esse procedimento cirúrgico, e também quem faz harmonização orofacial também pode, tá? Então eles são permanentes para aumentar a quantidade de lábio superior, tá? Ajudando os lábios a parecerem mais jovens e cheios, tá? Ele leva mais ou menos 1 hora para ser realizado, né? Às vezes até 20 minutos, depende do caso. E é realizado sob anestesia, tá? Então ele vai remover um pedacinho de pele embaixo do nariz, né? Que fica escondido aí. E aí dá uma levantadinha nesses lábios aí, tá? O ponto crucial desse procedimento é remover a pele excessiva do lábio superior, logo abaixo do nariz, certo? E o objetivo é encurtar esse espaço e aumentar a vermelhidão, que resulta em um lábio mais volumoso e estendido. Como vocês podem ver no próximo slide, tá? Que aí você vê o quanto que melhorou esses lábios, tá, pessoal? Gente, bom, eu espero que eu tenha conseguido passar o máximo de informação em relação a essa especialidade nova aí na área da odontologia, que tá vindo com um monte de informação, cargas de novidades aí. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco do que um dentista pode e é capaz de realizar aí, que não seja só apenas ver a parte clínica, que é cárie, canal, aparelho, enfim. Hoje nós estamos evoluindo, indo para uma área mais estética mesmo, tá? Tem muito dentista indo para essa área, e a tendência, acredito que é só trazer benefícios para as pessoas que buscam uma estética segura, certo?
Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau!